E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso tópico sobre teoria dos conjuntos e agora a gente vai ver sobre conjuntos numéricos. Bom, primeiro, o que são conjuntos numéricos? São conjuntos separados, conjunto de números, né? Separados de acordo com alguma característica semelhante entre eles. E eles nasceram ao longo da história da humanidade de acordo com as necessidades de cada época. É que eu separei um vídeo sobre a história dos conjuntos numéricos para a gente assistir junto. Você sabe como surgiu o número? O número surgiu da necessidade de contar objetos e coisas. Nos primeiros tempos da humanidade, para contar, eram usados os dedos, pedras, riscos no chão. Com o aparecimento da escrita, foram criados símbolos para representar quantidades. Com o comércio, aumentou a necessidade de números para registrar quantidades negativas. Com o passar do tempo, surgiu números para representar partes, isto é, frações ou divisões do inteiro. Hoje, nós já sabemos lidar com os mais diferentes tipos de números, os naturais, inteiros, decimais. Hoje eles estão em toda parte. Você imagina um mundo sem essa invenção? Bom, então só por aí a gente já tem uma noção, né, da importância de estudar conjuntos numéricos. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o conjunto dos números naturais, que é o mais básico. A gente usa esse símbolo, esse N maiúsculo com um traço duplo para representar o conjunto dos números naturais. E quais são os elementos do conjunto dos números naturais? Começa sempre do zero, né? E vai aumentando. 1, 2, 3 são os números que a gente pode contar coisas, basicamente, como o vídeo falou, né? Então esse é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 até o infinito. E agora a gente vai ver uma característica dos conjuntos, que são as operações para cada um dos conjuntos. E aqui só um lembrete. Para uma operação ser definida em um conjunto, o resultado da operação utilizando qualquer elemento desse conjunto necessariamente deve pertencer ao mesmo. E o que isso quer dizer? Para uma operação pertencer a um conjunto, a gente tem que pegar quaisquer dois elementos desse conjunto, realizar essa operação, e o resultado também tem que pertencer a esse conjunto. Vamos ver alguns exemplos que podem ajudar. Para os números naturais, as operações que podem ser feitas, as operações que são dos números do conjunto dos naturais, são a adição e a multiplicação. Então vamos lá. Alguns exemplos. 2 mais 3 dá 5. O 5 pertence aos naturais, né? Assim como 2 vezes 3, que dá 6, e também pertence ao conjunto dos números naturais. E aí, alguns podem estar se perguntando, mas e subtração? Por que subtração não pertence ao conjunto dos naturais? Porque, por exemplo, 3 menos 2 dá 1, e 1 também pertence aos naturais. Só que para a operação, como a gente viu antes, para a operação ser definida no conjunto, a gente tem que pegar, essa condição tem que ser verdadeira para qualquer operação, qualquer elemento que a gente coloque, o resultado, por exemplo, qualquer elemento que a gente coloque na subtração em primeiro e em segundo, o resultado tem que pertencer aos naturais. E isso, no caso da subtração, não é verdadeiro. Porque, por exemplo, se a gente fizer 2 menos 3, o resultado é menos 1, né? E menos 1 não pertence aos naturais. Porque os naturais começam do zero, são só números positivos. Beleza? E aí, avançando com essa linha, né? Por conta disso, surgiram o conjunto dos números inteiros. O símbolo é o Z com o traço duplo. E aí o Z é como se fossem os naturais, só que agora com os números negativos.
tem o 0, 1, 2, 3, mas também tem o menos 1, menos 2, menos 3 e apenas números inteiros. E agora sim, utilizando esse conjunto, a gente pode fazer adição, multiplicação e subtração. Como, por exemplo, 2 mais 3, que dá 5, a gente viu no exemplo anterior, pertence aos naturais, também pertence aos inteiros. 2 vezes 3, que dá 6, também pertence aos inteiros. E agora sim, 2 menos 3 dá menos 1, e o menos 1 pertence aos inteiros. Agora sim pertence. E por que não divisão? 4, sendo que 4 dividido por 2 dá 2 e 2 pertence aos inteiros. Porque vão existir algumas divisões onde o resultado não vai ser um número inteiro. Como, por exemplo, 2 dividido por 3, que nos dá uma dízima. E antes da gente passar para o próximo conjunto numérico, vamos ver um conceito que são os subconjuntos notáveis. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros, a gente consegue dividir ele em alguns subconjuntos. Como, por exemplo, o conjunto dos inteiros não negativos, né? Que são, a gente coloca esse subscrito de mais para representar os não negativos, que é simplesmente os inteiros, tirando os números que são negativos, 0, 1, 2, 3, que nesse caso é igual ao conjunto dos números naturais. O outro subconjunto é o conjunto dos inteiros não positivos, que é a mesma linha de raciocínio, só que a gente tira os positivos, né? Usa esse subscrito, o menos, símbolo de menos, nele. E a gente também tem o conjunto dos inteiros não nulos, que são basicamente todos os números, exceto o número 0. E uma coisa interessante é que esse conceito também se aplica para os outros conjuntos numéricos. O próximo agora é o conjunto dos números racionais. Só que antes disso, vamos relembrar o que são números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. A fração sendo A sobre B, né? Com A sobre B pertencendo aos números inteiros, A e B tem que ser números inteiros, e o B tem que ser diferente de 0. E a gente consegue representar os conjuntos que a gente viu antes utilizando frações, como, por exemplo, números inteiros. 2 dividido por 1 é igual a 2. A gente consegue representar 2 utilizando uma fração. Ou então, qualquer número decimal que seja finito, nesse caso 0,2, a gente consegue escrever 2 sobre 10. Ou então, dízimas periódicas. Por exemplo, 1 sobre 3 dá uma dízima periódica infinita, né? 0,3333 infinitamente. Ou então outros tipos de dízima que possuem uma repetição infinita, como por exemplo 26 99avos, que dá 0,26262626 e assim vai. E além disso também existem os números irracionais, que são todos os outros que não podem ser escritos na forma de fração, como por exemplo decimais infinitos. Só que um ponto importante é que, por exemplo, ele tem que ser infinito, porque qualquer decimal que é finito, a gente consegue escrever usando uma fração. Como, por exemplo, se esse número de cima ele fosse finito, a gente conseguia escrever ele com essa fração aqui. Era só pegar ele e dividir por uma potência que dê o decimal, né? E além dos decimais, também raízes não exatas. Bom, e agora a gente vai finalmente ver o conjunto dos números racionais. O símbolo dele é esse Q. E como a gente pode ver, são todos números naturais, inteiros e as frações, né? Aqui a gente pode ver que entre os números que estão aparecendo aqui para representar os racionais, tem 3 pontinhos. E por quê? A gente consegue ver que nesses intervalos entre dois números existem infinitos elementos. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, se a gente pegar esse trecho dos racionais, que tem 0, 1 terço, 1 meio e 1,
a gente já pode ver, em comparação com o anterior, que o 1/3 está entre 0 e meio, né? Então a gente já consegue colocar mais um número entre o intervalo de 0 e meio. Indo mais além, a gente consegue colocar entre o 0 e o 1/3, 1/4, e assim vai. Sendo assim, a gente consegue ver que, por exemplo, entre qualquer intervalo, existem infinitos números. Nesse exemplo, por exemplo, entre 0 e meio, existem infinitos números, 1 dividido por x, sendo que o x é maior que 2, né? Sempre que a gente aumentar o x, a gente vai... Se a gente pegar uma fração qualquer e colocar 1 sobre x, né? Aumentando esse x, a gente consegue colocar nesse intervalo entre 0 e meio. Ou seja, a gente pode ver que tem infinitos números aí. E continuando, utilizando o conjunto dos racionais, a gente consegue fazer adição, multiplicação, subtração e divisão. Como, por exemplo, 2 mais 3 dá 5, pertence aos racionais. 2 vezes 3 dá 6, também pertence aos racionais. 2 menos 3 dá menos 1, pertence aos racionais. Agora, 2 dividido por 3 também pertence aos racionais. Mas e raízes? Como, por exemplo, a raiz quadrada de 4 dá 2, que também é um número racional, né? Só que nem toda raiz é racional. Como, por exemplo, a raiz quadrada de 3 não pertence aos racionais. A gente não existe nenhuma fração que seja igual a esse número aqui, que é o resultado da raiz quadrada de 3. E por conta disso, existem o conjunto dos números reais. O símbolo é SR com traço duplo. E aí é o que a gente viu no slide anterior. Dado um número racional e um número natural, n maior ou igual a 2, nem sempre a raiz desse número racional também vai ser racional. Ou seja, nem sempre a gente vai conseguir expressar uma raiz utilizando um número racional. E por conta disso existe o conjunto dos números reais, que aí sim a gente adiciona aos números racionais todos os outros irracionais, que são as raízes que a gente não vai conseguir expressar com o número racional. Que nada mais é que basicamente todos os números com representação decimal. Normalmente a gente sempre, se não é um caso específico ou outro, a gente sempre vai trabalhar com os números reais. E agora, utilizando esse conjunto, a gente consegue fazer adição, multiplicação, subtração, divisão e radiciação. Exceto para a radiciação, quando o número é real e negativo. Agora, por exemplo, excluindo, só para não ficar repetitivo demais, os exemplos anteriores, que também pertencem aos reais, né? 2 dividido por 3 pertence ao real. O π também vai pertencer ao conjunto dos números reais, né? Por mais que a gente não consiga representar π utilizando uma fração, ele também é um número real. A raiz cúbica de menos 8, ela dá menos 2, ela também é um número real. Por que a raiz cúbica, só relembrando, a raiz cúbica de menos 8 dá menos 2? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Já, por exemplo, agora a raiz quadrada de menos 8 não dá um número real, ela dá uma outra coisinha aqui, que é um número complexo, ou um número imaginário, que pertence a um outro conjunto, que isso aqui a gente vai ver mais para frente do curso. Então não se preocupem. E agora como representar essa união, né, entre os racionais e os irracionais no diagrama de Venn? A gente pode falar que os reais é nada mais que a união, né, entre os racionais e os irracionais. Aqui o nosso universo, onde o nosso universo... Deixa eu só colocar o laser. Se a gente tem o universo dos reais, os racionais vão ser um subconjunto, né, dos reais. E os irracionais vai ser o complementar, né? Porque o real é só a união entre os racionais e os irracionais. Os irracionais vai ser aqui todo o resto.
Beleza? E agora, em resumo, não sei se vocês notaram, mas a gente consegue representar todos os conjuntos numéricos no diagrama de Venn. O conjunto dos naturais é um subconjunto dos números inteiros. Os números inteiros é um subconjunto dos números racionais. E os racionais é um subconjunto dos números reais. Sendo que os números reais é a união, né, entre os racionais e os irracionais. E aqui tem os números complexos, que a gente vai ver mais para frente, que contém todos os números reais. Em outras palavras, né, utilizando símbolos, a gente pode representar essa definição de subconjunto dessa forma. E resumindo mais ainda, as operações, os naturais, adição e multiplicação, os inteiros, adição, multiplicação e subtração, os racionais, adição, multiplicação, subtração e divisão, e os reais, adição, multiplicação, subtração, divisão e radiciação, para números reais não negativos, porque senão dá um número complexo. E agora, como representar esse conjunto dos números reais? Já que ocorre aquilo que a gente viu antes de existirem, em qualquer intervalo, existirem infinitos elementos. A gente não consegue elencar, né, um por um, porque tem infinitos. Então, uma forma muito utilizada é utilizando a reta real, ou também chamada de reta numérica, que nada mais é que uma representação dos números reais. A gente coloca uma reta, alguns elementos nessa reta, a gente mostra alguns elementos, e aí a gente pode ir colocando o elemento que quiser nesses intervalos. Como, por exemplo, meio entre 0 e 1, raiz de 2 entre 1 e 2, o π entre 3 e 4, menos meio entre 0 e menos 1, menos 5 terços entre menos 1 e menos 2, menos raiz de 3 entre o menos 2 e o menos 5 terços, e assim vai. E agora, aproveitando, a gente vai ver o conceito de intervalos. Como representar em forma de, matematicamente, né, sem ser de forma gráfica, os intervalos. A gente costuma usar chaves, e aí vão existir diferentes tipos de intervalos. O primeiro é o intervalo aberto. A gente usa essas chaves abertas, que quer dizer que o x, os elementos desse conjunto x pertencem aos reais, né? Tal que o A está entre A e B, só que A e B não pertencem a esse conjunto. Como, por exemplo, o A, intervalo aberto entre 1 e 2, o 1 não vai pertencer ao A, porque é aberto. Os extremos, os limites não pertencem ao conjunto. Nesse caso, o 1 não vai pertencer ao A, só que qualquer outro número maior que 1 vai pertencer, como, por exemplo, 1,001 pertence ao conjunto A. E agora, um outro tipo é o intervalo fechado. A gente usa essas chaves fechadas e, nesse caso, o conjunto dos elementos x que pertencem aos reais, tal que o x está entre A e B, né? Igual. Só que agora o x, o A e B, eles pertencem ao conjunto. O x ele tem que ser maior ou igual a A e menor ou igual a B. O mesmo exemplo, o conjunto dos números reais que tem esse intervalo 1 e 2 fechado, o 1 vai pertencer ao A. O 1 pertence ao conjunto A. E agora, a gente também existem intervalos que são fechados de um lado e abertos de outro. Como, por exemplo, o intervalo fechado à esquerda. A gente usa essa simbologia. Ele só é fechado na esquerda. Nesse caso, o x tem que ser maior ou igual a A e só menor que B. Existem também os intervalos fechados à direita. Nesse caso, o x ele é maior que A, menor ou igual a B. E existem os outros tipos de intervalos, que são os intervalos infinitos. Como, por exemplo, menos infinito
até A, aberto dos dois lados, né? X pertence a R, e X vai ser qualquer elemento menor que A. Um outro intervalo, agora fechado à direita A, o X vai ser menor ou igual a A. Qualquer número menor ou igual a A. Como ele é fechado na direita, o A pertence ao conjunto, né? Um outro tipo, um conjunto aberto de A até infinito, os limites são A e infinito. Nesse caso, o meu conjunto, os elementos desse meu conjunto é qualquer número, né? Onde x é maior que A. O A não pertence nesse caso, né? Porque ele é aberto no limite inferior. E o último, conjunto de A até infinito, os limites são A e infinito, só que como ele é fechado em A, nesse caso o A vai pertencer ao conjunto. E também existe o conjunto que vai de menos infinito até infinito, que é o próprio conjunto dos números reais, que é qualquer número, exceto os imaginários, os complexos. E agora fica como reflexão, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada. Por que o intervalo ele sempre é aberto em infinito? Depois deem uma pesquisada e podem me procurar para contar o que vocês descobrirem. E agora a gente vai ver a representação geométrica. Por exemplo, um intervalo aberto de A até B, na reta real, a gente vai, quando ele é aberto, a gente só vai desenhar a bolinha. A gente só desenha uma bolinha aberta, no limite que é aberto, né? E pintar ou riscar entre eles. Ou seja, qualquer valor que tiver aqui onde está pintado pertence ao conjunto. Já quando ele for fechado, a gente pinta a bolinha. Nesse caso, além dos elementos do intervalo, os limites vão pertencer ao conjunto. A e B pertencem ao conjunto. E se ele for fechado, fechado de um lado e aberto do outro? Nesse caso, onde ele for fechado, ele é fechado em A, a gente pinta onde é fechado, e onde é aberto, a gente deixa ele sem pintar, a gente deixa ele aberto. Aí, nesse caso, todos os elementos do intervalo pertencem ao conjunto, assim como o elemento do intervalo que é fechado. Quando for infinito, a gente faz o limite indo para infinito e pinta tudo. Ou seja, qualquer coisa menor que A pertence ao conjunto. Indo para esse lado, a gente vai para infinito. Bom, e quando for de A até infinito, notem que agora, diferente do anterior, o A é o intervalo aberto, né? Então, a gente não pinta o A, porque o A não pertence a esse intervalo, e ele vai até infinito. E agora vamos fazer um exercício que pode ajudar a entender esse conceito de intervalo. O que pede o exercício? Sendo que A pertence ao conjunto dos números reais e B também pertence ao conjunto dos números reais, determinar a união entre A e B e a intersecção entre A e B, sendo que A é igual ao intervalo fechado, né, entre 0 e 3, e B é igual ao intervalo fechado entre 1 e 4. Então, o que a gente pode fazer? Vamos primeiro representar geometricamente os conjuntos A e B. O A, fechado dos dois lados, né, entre 0 e 3, ou seja, a gente pinta o 0 e o 3, que são os limites, como são fechados, eles pertencem ao conjunto, e todos os elementos entre eles pertencem ao conjunto. Esse é o intervalo de 0 a 3. Da mesma forma, o B, de 1 até 4, né, os limites 1 e 4, também são fechados. E agora a união, lembrem das últimas aulas, o conceito de união entre conjunto é basicamente tudo que aparece ou em um ou em outro. Dessa forma, a união de A e B
é basicamente tudo, né? De 0 até 4, que é tudo que aparece entre um e outro. É só juntar tudo. Ou seja, o conjunto, a união entre eles é o conjunto fechado entre 0 e 4. O limite inferior 0, o limite superior 4. E a intersecção é só o que aparece em ambos, lembrem? A intersecção entre A e B é só o que aparece tanto em A quanto em B. E como a gente pode notar, nesse exemplo, o que aparece tanto em A quanto em B são os elementos que são maiores que 1 e que são menores que 3, né? Olhando aqui na representação geométrica de A e B, o que aparece igual é só isso aqui, né? Só isso aqui. Só esses dois trechos que tem tanto em A quanto em B. Sendo assim, a intersecção entre eles vai ser um conjunto com os limites 1 e 3, fechado, porque tanto 1 quanto 3 pertencem aos dois conjuntos. Beleza? E o conteúdo da aula de hoje fica por aqui. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Bons estudos e até a próxima, pessoal!